Qualquer lugar? Tá. Tá. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, de rever, né, pessoas conhecidas de há algum tempo. Estou conhecendo um aluno meu, que é o Elias, ele estuda comigo já há um tempo, né, o Elias, já há um bom tempo. E esse privilégio de poder trazer esse assunto, né, que é importantíssimo, é muito desconhecido no nosso país, principalmente na linha presbiteriana. E quando eu conversei com o Guilherme, eu já sabia que os irmãos gostam de estudar os puritanos, e eu comentei com ele sobre os covenanters, né, que são os pactuantes. E ele falou, vamos fazer uma aula lá na igreja. Eu falei, vamos. E nós vamos, dois tempos, né, como o Guilherme falou. O primeiro, eu falei para ele que seria muito importante nós trazermos a primeira reforma da Escócia, que é a data de 1560, e depois nós damos uma pausa, né? Antes aí abre aí para algumas perguntas, e depois nós fazemos a segunda palestra, a segunda reforma da Escócia. E como eu falei, é um assunto desconhecido no nosso país. Eu tenho estudado os Covenanters, na verdade eu os conheci em 2016, né, junto com alguns irmãos, e quero recomendar aqui para vocês, acho que vocês já conhecem, que são editoras parceiras nossa, né, que é a editora Caridade Puritana, do irmão Felipe, lá da Holanda, a Publicações O Pacto, do reverendo Joelson, a editora O Presbiteriano, nossa, esqueci o nome dele agora, me fugiu, que ele deu uma sumida um pouquinho das redes sociais, mas O Presbiteriano, e a editora Covenanter, também, que tem traduzido materiais, documentos da reforma escocesa. O primeiro deles é Patrick Hamilton. Quem foi Patrick Hamilton? O Patrick Hamilton, ele é conhecido como o primeiro mártir da reforma escocesa. Foi a primeira pessoa a morrer por sua fé. Foi a primeira pessoa a morrer por abraçar as ideias da reforma. Então ele nasceu em 1504, em uma família muito rica, não é? Ligada ao rei. E com cerca de 14 anos de idade, ele foi para a Universidade de Paris. E lá já estava eclodindo as ideias reformadas através de Martinho Lutero. E Patrick Hamilton teve contato com essas ideias, principalmente com a doutrina da justificação pela fé. Nesse período, o que dominava a Escócia era o catolicismo romano, tá? Na figura do Papa. O Papa tinha um controle ali muito grande, como nos demais países. Ele também dizia que as pessoas deviam poder ler a Bíblia por si próprias para verem se o que ele estava a dizer era verdade. Então, nas suas pregações, depois que ele se torna um adepto da reforma protestante, mesmo em suas pregações, ele ensinava ao povo, né, a ler a Bíblia e comparar com aquilo que ele estava ensinando. E depois de ele terminar os estudos na universidade lá na França, Hamilton ele regressa para a Escócia, e em 1524 ele se tornou professor da Universidade de St. Andrews. A Universidade de St. Andrews era controlada pelo papado, era a principal universidade ali na época. Então quem tinha o controle ali, tinha o controle da educação. E o Hamilton, ele convenceu-se de que os ensinamentos que Lutero trazia sobre a justificação pela fé, eram ensinamentos da Bíblia, e aí ele se converteu, ele abandonou toda a sua crença no catolicismo romano. St. Andrews, como eu falei, era o centro do catolicismo romano na Escócia, né? E as suas crenças, suas novas crenças, elas atraíram a atenção do arcebispo chamado James Beaton, em 1527. E com 23 anos de idade, Hamilton ainda não estava preparado para enfrentar a Igreja Católica Romana, aí ele foge para a Alemanha. E na Alemanha, ele escreveu um livro chamado Patrick's Place, que seria mais ou menos o que nós conhecemos como uma teologia sistemática, tá? Onde ele vai tratar alguns pontos, né,
nessa época estava se desenvolvendo ali, vamos chamar assim, os dogmas, e foi necessário, ele já havia alguns escritos, ele desenvolveu, não tem esse material traduzido no português, foi traduzido por nós, da nossa escola, e que futuramente nós vamos lançar um livro que vai tratar, é uma biografia, né, conhecida como a biografia scotiana, ou The Scott Worthies, do John Howe, tá? Que nós vamos publicar futuramente. Então aí traduzimos também, muito interessante a precisão lógica dele, né? Você vê uma influência que ele tem ali da filosofia, e ele escreve, e vai servir de acusação contra ele futuramente, né? E o ponto principal dessa obra é que as pessoas, elas só podem ser salvas pela fé em Cristo e não pelas suas obras, como ensinava o catolicismo romano. E dentro de tudo isso, Patrick Hamilton, ele acreditava e ensinava, né, que tudo isso estava em Jesus Cristo, e o que ele tinha feito lá na cruz. Então ele já pregava aqui a suficiência de Cristo, né, na salvação. Então aí ele decide regressar à Escócia para pregar o Evangelho, pregar as boas novas, mesmo sabendo que sua vida corria sério risco. Ele volta e se dedica somente à pregação. O seu irmão e sua irmã tornam-se crentes, graças à sua pregação. Começa ali a pregação expositiva, pregando ali livros, né, de forma sequencial ali das Escrituras, e muitas pessoas começaram a seguir Patrick Hamilton. Ele era ali um jovem pastor. Só que o arcebispo Beaton, que controlava St. Andrews, e era o bispo, vamos dizer assim, primaz ali, abaixo do Papa, na Escócia, ele começou a se enfurecer com os ensinamentos do Patrick Hamilton, e convocou ele para comparecer perante ele. E os seus acusadores permitiram que ele pregasse abertamente na universidade durante cerca de um mês, mas para ter com o que acusá-lo, né, na esperança que isso desse mais provas contra Patrick Hamilton. Só que, no entanto, o tiro sai pela culatra. Muito mais pessoas começaram a se converter e abraçar as ideias reformadas que Patrick Hamilton ele defendia. No dia 29 de fevereiro, Hamilton, então, ele foi convocado para um julgamento. Ele recusou-se a negar as suas crenças e foi condenado a ser queimado na fogueira no mesmo dia por ser um herege, né, aceitar falsas doutrinas. A sua condenação é porque ele era um herege. As ideias reformadas naquele período eram consideradas heréticas. No livro que nós traduzimos, nós trazemos cada ponto, né, de doutrina que ele defendia, que ele foi acusado. Justificação pela fé, né, que o bispo ele não é o cabeça da igreja, já começou a trazer essa ideia que somente Jesus era o cabeça da igreja, e por outras mais. E a sua morte, né, diz alguns historiadores, foi lenta e dolorosa, porque o fogo estava sempre a apagar-se, e demorou 6 horas para morrer. Então ele ficou 6 horas queimando e apagando, até ele morrer de vez. Só que a sua morte foi um ponto de partida para outras pessoas também abraçarem as ideias reformadas. O arcebispo Beaton, ele foi aconselhado que, se tivesse de queimar mais hereges, o fizessem em caves profundas para que ninguém soubesse, porque o fedor do senhor Patrick Hamilton infectou tantos quanto soprou. Essa era a frase que os papistas ali da época diziam. Então eles começaram a perseguir pessoas que nós chamamos na surdina, né, para não trazer a culpa para eles. E a coragem de Patrick Hamilton, né, o seu brilhantismo, vai inspirar muitos outros. E por toda a Escócia, quando as pessoas souberam de sua morte, começaram a perguntar por que tinha acontecido isso, por que ele morreu. Então o ensino da palavra, em vez de morrer, espalhou-se. O tiro saiu pela culatra do papismo, né? Tentou abafar com a morte de Patrick Hamilton, mas começou-se a difundir mais ali a palavra de Deus. Nessa época, também é muito importante, reinava-se a dinastia Stuart. É muito importante também nós sabermos dessa dinastia que vai fazer parte da reforma também, né? E nesse período era o James V.
Ele foi rei da Escócia em 1512 a 1542, onde ele vai se tornar rei com apenas 17 meses de idade, depois de seu pai, o James IV. Ele foi morto numa batalha de Flodden Field, uma batalha entre Escócia e a Inglaterra. Então, sobre o reinado de James Kirkpatrick Hamilton, ele foi condenado à morte em 1528. E James, ele morreu aos 30 anos, em 1542, 2 semanas depois dos ingleses terem derrotado os escoceses na batalha de Solway Moors, né? Eles lutavam ali por independência. Sempre teve essa batalha, essa briga hoje, até hoje tem, né? Escoceses que amam ali sua pátria, eles não aceitam serem governados pela Inglaterra. Não há um rei lá. Quem reina lá é a dinastia inglesa, né? Esse é o James V da Escócia. Importante conhecermos ele. Depois dele, sucedeu-lhe Maria, rainha dos escoceses, que tinha apenas 6 anos de idade quando seu pai morreu. Também é importante sabemos essa Maria Stuart, tá? Ela também foi muito influente ali. Nós vamos ver mais à frente o papel que ela teve também para os princípios da reforma. Não que ela era reformada, mas as guerras, as lutas que teve contra ela. Depois de Patrick Hamilton, surge um novo homem importantíssimo e desconhecido também no nosso país, que é o George Wishart, que é onde com ele a reforma vai ter um certo avanço. O George Wishart também, ele nasceu na Escócia em 1513, ele era alto, com cabelo preto e uma barba longa. Ele frequentou a universidade na França, em Louvain, e depois se tornou-se padre. Todos eles eram sacerdotes, o Hamilton também. Ele chegou a ser ordenado sacerdote, padre, jovem, tá? Mas morreu jovem. O Wishart também. Em 1538, ele regressou à Escócia como professor numa escola em Montrose, onde começou a ensinar aos seus alunos o Novo Testamento em grego. Ele começou a ensinar os seus alunos a buscarem nos idiomas originais, né, a verdade da palavra de Deus. E isso também vai servir de um ponto de partida contra ele para a sua perseguição. Quando o bispo de Brechin, ele soube que o Wishart estava a ensinar os jovens a ler a Bíblia na sua língua original, ficou furioso, porque até então era proibido. Acredito que os irmãos sabem que a Igreja Católica tinha o monopólio da palavra de Deus nesse período. As pessoas, assim chamadas leigas, não tinham Bíblias, né? As Bíblias, elas eram em latim, e as missas, né, elas eram feitas em latim, e o povo não entendia nada. Então, uma pessoa ensinando em grego era algo perigoso. Por quê? O conhecimento, né, ou melhor, a libertação vem pelo conhecimento da palavra, né? O próprio Senhor Jesus fala isso em João 8,32. Então, se eu trago a palavra, as pessoas vão ter mais conhecimento para até mesmo questionar aquilo que eu ensino. Então, o Wishart, ele estava fazendo isso. Aí ele tem que fugir. Ele foge para Bristol, onde ele vai se meter em problemas por causa da sua pregação. E ele passou 3 anos seguintes na Suíça e na Alemanha. A sua pregação também era expositiva. Nesse período aqui, irmãos, surge algo muito interessante. É um assunto polêmico dentro da ala reformada, principalmente para uma ala reformada mais moderna, né? Que nega praticamente todo tipo de sobrenatural. Aqui nesse período começou a surgir o seguinte, que depois outros escritores vão desenvolver e vão dar um nome como profecias preditivas, ou seja, por mais que ele pregasse a palavra, as sentenças, aquilo que ele falava ali no púlpito, acontecia literalmente. Ele aplicava ali a escritura para acontecimentos ali dentro da Escócia. É o que nós vamos chamar de hermenêutica historicista, né? Muito usado dentro do pós-milenismo. Os irmãos tiveram palestras aqui do pós-milenismo, não é? Mas é um pós-milenismo preterista parcial. Os historicistas, eles interpretam diferente, eles interpretam as histórias da Bíblia, aplicando no seu dia a dia, tá? Nos seus acontecimentos da história. Então eles pegavam, por exemplo, profecias lá de Jeremias, de juízo contra Israel, por causa do abandono do Senhor, por causa da idolatria. Ele pregava, dizia praticamente as mesmas coisas e acontecia. Pessoas morriam,
caía um juízo, e isso aí eu vou falar mais à frente aí, tá? Só para vocês entenderem. Então começou aqui. E a sua pregação, ela é aquela pregação, vamos dizer assim, estilo Paul Washer, acho que Paul Washer, né? Que chama pecado pelo nome. E começou a pegar pesado. E isso incomodou muita gente, porque havia muita corrupção, tanto na política, né, no governo, como também dentro da igreja. E aí ele teve que fugir. E em 1542, ele começou a ensinar na Universidade de Cambridge, onde ele era conhecido pela sua bondade e generosidade para com os outros. Muitas vezes ele dava suas roupas e lençóis aos pobres, ele pregava principalmente para os marginalizados, para as pessoas mais pobres, né? O que ele recebia de salário da universidade, ele distribuía, comprava comida, dava suas roupas, então ele era uma pessoa muito generosa. Em 1543 ele regressa à Escócia, onde ele pregou em algumas cidades, Montrose, Dundee e também no Oeste. Em 1545 eclodiu em Dundee, né, uma peste. E assim que o Wishart soube da situação, ele foi para lá, pregando para as pessoas e cuidando dos doentes, tá? Porque a peste ali, as pessoas tinham contato, morriam, era muito fácil você pegar uma doença, né? Não é igual hoje. E o Wishart, com a sua crença na soberania de Deus, de estar cumprindo ali um chamado, ele foi e não ficou doente, ele teve contato com as pessoas doentes. Então ele pregou, cuidou, fez um serviço que nós chamamos de capelania, tá? E disse-lhes que havia uma doença pior que a peste na nação da Escócia, que era o pecado, e que só podia ser curado pelo Senhor Jesus, onde as pessoas tinham que render suas vidas a Cristo. O cardeal David Beaton, ele era sobrinho do outro arcebispo Beaton, que tinha condenado Patrick Hamilton à morte. Ele enviou um padre para matar o Wishart com um punhal, tá? O Wishart percebeu, tirou o punhal do padre, antes dele o atacar, no meio de uma multidão enfurecida, né? Surgiu um motim, o padre tentou ir no meio do motim e tentou ferir o Wishart, e não o conseguiu. Ele também sobreviveu a outro atentado, também feito pelo Beaton, antes de ser finalmente preso perto de Edimburgo em 1546. Esse é o cardeal David Beaton, sobrinho do arcebispo que tinha condenado o Patrick Hamilton, né, que enviou um padre para matar o Wishart. Um homem surge também aqui nesse período, muito interessante, um homem que vai se tornar o principal, o mais conhecido de todos, que é o John Knox. E muito falado, até mesmo em seminários, não que não seja verdade, mas há um erro histórico aí, que quem vai ser o mestre de John Knox é Calvino, e não é. O mestre de John Knox é o Wishart. George Wishart, John Knox era aluno dele, era um sacerdote católico. George Wishart ensinou o grego e o hebraico para John Knox. John Knox também ele rompe com toda a teologia católico-romana e também se converte ao protestantismo e torna-se um braço direito, né? um discípulo, um pupilo de Wishart. Carregava ali sua Bíblia, carregava uma espada. Ele era jovem, John Knox, e protegia ele, né? Depois, mais à frente, quando o John Knox ele foge da Escócia, vai lá para Estrasburgo, na França, Alemanha, que ele tem contato com João Calvino, não é? E muitos dos ensinamentos de João Calvino ele pega, principalmente sobre política, e também aprende com Calvino a sistematizar melhor ali a teologia reformada na Escócia. Então, as institutas, os comentários de Calvino vão servir de base para John Knox, mas John Knox ele já tem uma formação, né? Então ele não aprende reforma com Calvino, ele já tem um conhecimento por causa de Wishart. Então ele carregava uma espada de duas mãos, aquela espada bem pesada, porque ele era magro, fino, magrinho, né? Então ele servia ali como um guarda-costa, né? No entanto, quando George Wishart foi convocado para comparecer perante as autoridades, ele não permitiu que Knox o acompanhasse no seu julgamento e também na sua execução. Ele diz o seguinte: um é suficiente para um sacrifício. E ele também usa um texto lá de João, que diz, né, que Caifás, quando ele fala que um homem deveria morrer por uma nação.
falando de Cristo. Então ele aplica isso aí também em sua vida. Então um só vai morrer, né? Então eles vão participar de uma ceia juntos, né? E ceia aqui é diferente do que nós vemos hoje, né? Era a ceia cálice único, vou falar isso aí mais à frente, e o pão comum, onde era partido ali na hora. E nessa ceia é onde ele profere essas palavras. Dizem alguns historiadores que entra aqui a questão também da profecia preditiva, que somente o Wishart sabia de sua morte, né? Aí entra um debate se Deus revelou a ele ou não, mas o importante é que o que ele falou aconteceu. Ele foi perante as autoridades, foi preso e condenado à morte. E nessa ceia estava John Knox, outros familiares ali, conhecidos, juntos com o Wishart, e participam dessa última ceia dele. Então ele foi levado lá para St. Andrews e mantido na prisão, nas masmorras. E no seu julgamento, ele também foi considerado culpado de ser um herege, devido ao que ele pregava, e apesar de ele ter respondido todas as acusações contra ele, citando somente a Bíblia. Olha que interessante. No livro que nós traduzimos do John Howe, tem esse debate. Eles levantam algumas acusações, ele responde tudo usando o texto bíblico, coisa que os papistas não usavam. Usavam ali somente doutrinas, tradições humanas, que nós sabemos, e ele só respondendo na Bíblia. Levantou-se juízes, advogados, os padres, os teólogos católicos romanos, não conseguiram, vamos dizer assim, refutar o Wishart, porque ele usou somente a Escritura. Ele foi enforcado e queimado na fogueira. Aqui também é algo muito interessante, eu não trouxe aqui, mas eu vou falar. Quando George Wishart ele estava amarrado, o carrasco veio e amarrou pólvoras ao redor do seu pescoço. Ele estava amarrado numa estaca, né, com as madeiras para ser queimado. Tentaram ali explodir ali as pólvoras, ela não conseguiu explodir, mas apenas o queimou. E onde ele estava, o cardeal Beaton, ele estava de frente para ele de um castelo, onde era ali de St. Andrews, arrumou toda, no muro, nas janelas, almofadas, preparou tudo para eles verem o seu inimigo ser morto. É como se fosse um espetáculo. E George Wishart, ele também profere essas palavras, né? Que essas pólvoras, elas podem queimar meu corpo, mas não podem queimar a minha fé em Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: aquele que hoje olha a minha morte com tanto glamour, também terá uma morte desonrada, uma morte praticamente humilhante, que futuramente vai acontecer literalmente com o cardeal Beaton. E futuramente homens como Samuel Rutherford, no livro dele sobre o anticristo, ele vai tratar isso, que George Wishart foi um profeta. É difícil a gente falar isso hoje, um presbiteriano profeta. Sim, eles tinham essa ideia de profecia preditiva, tanto George Wishart, John Knox e muitos outros. Quem sabe aí futuramente, falar com o Guilherme, a gente traz aí no meio do ano só sobre esse assunto, que é um assunto muito esclarecedor, polêmico, mas muito esclarecedor. Então, não é eu que estou falando que George Wishart foi um profeta, foram homens após ele, homens que escreveram muita coisa, homens que foram comissários em Westminster, como George Gillespie, Samuel Rutherford, o Archibald Johnston, que diziam que o Wishart foi um profeta. E aconteceu isso, literalmente, o cardeal Beaton, numa invasão, ele morre, se eu não me engano, não sei se foi enforcado ou o muro caiu. Ele foi tentar fugir, o muro caiu em cima dele, o esmagando, e ele morreu também. Então essa foi a morte. E a pregação de Wishart ajudou a unir os crentes de toda a Escócia, porque ali avançou. E como Patrick Hamilton, a sua morte vai contribuir também para a difusão do Evangelho. Se começou lá com Hamilton, avançou com George Wishart. E aí a reforma se torna-se uma realidade. Após ele surge, apenas jovem, e se tornou um dos maiores pregadores desse período, muito conhecido, o seu nome, mas também desconhecido muito de sua teologia, que é o próprio John Knox, o mais famoso reformador escocês. Ele nasceu mais ou menos em 1505 em Edimburgo. Ele frequentou uma escola local e depois a Universidade de St. Andrews, se tornou diácono e padre na Igreja Católica Romana.
A partir de 1542, a Escócia passou a ser governada pelo regente Arran. E uma vez que Maria, né, a rainha dos escoceses, ainda era uma criança, então havia o governo debaixo dos regentes. O Arran, ele beneficiou também a reforma na Escócia de várias formas. Ele aprovou uma lei que permitia as pessoas a lerem a Bíblia na sua própria língua. Então, as primeiras traduções ali da Bíblia no inglês foi permitida na Escócia, onde o povo poderia ler. Em seguida também, ele nomeou o protestante Thomas Guilherme para pregar também em toda a Escócia. E foi através dessa pregação que John Knox teve ali um impacto e se converteu. Mas a sua maior influência, como eu falei, foi o George Wishart. E após a morte de Wishart, em 1546, o John Knox ele ensinou os filhos de alguns protestantes que tinham capturado o castelo de St. Andrews, né? Houve uma batalha, eles invadiram o castelo, tomaram o castelo, era o centro do poder ali de Roma, St. Andrews. E o que acontece? Nessa época, esses ministros eram contratados por famílias ricas para ensinar os seus filhos, né? Fazer uma catequese, né? Não ensinava só teologia, mas ensinava filosofia, artes, né? Matemática, aritmética, tudo, né? E eles recebiam um bom salário dessas pessoas. Então, John Knox ele começou a ensinar muita gente. A reforma na Escócia, ela não pegou somente os mais pobres, pegou gente muito importante, né? Pessoas de autoridade, né? Pessoas com grandes posses, que abraçaram as ideias da reforma e também lutaram por ela. E alguns que estavam no castelo pediram que Knox se tornasse seu ministro. Na sua biografia, do que o John Howe trata, diz que John Knox ele chora, né? E foi para o seu quarto porque ele sabia de uma grande responsabilidade. Ele aceita o chamado, né? Mas por que ele chora? Porque ele sabia o seguinte: ali eram pessoas próximas a ele, né? Que ele ia ter que pregar, até mesmo contra elas, contra o pecado delas. Mas ele diz o seguinte: eu prefiro ser fiel ao meu Deus, a não desapontar o meu Deus e desapontar vocês, do que desapontar o meu Deus e agradar vocês. Então por isso que ele chora, porque ele sabia da responsabilidade. Ele sabia que muitas pessoas, que até então eram seus amigos, não iriam gostar daquilo que ele pregava, mas mesmo assim ele aceita. E no verão de 1547, navios de guerra franceses atacaram o castelo e prendem John Knox. Ele fica preso, ele fica um bom período, né? Ele foi feito prisioneiro, mantido a bordo de um dos navios e obrigado a remar acorrentado com outros escravos na galeria, né? Embaixo do navio e a remar. Ele ficou 19 meses preso, né? Ele foi libertado e foi para a Inglaterra, onde o arcebispo Cranmer estava também lá trabalhando para promover a reforma, e John Knox é nomeado pregador em Berwick. Essa prisão trouxe sérios problemas para a sua saúde, né? Porque um lugar frio, úmido, ele pega a pneumonia, que vai ser uma das causas de sua morte, né? Ele vai morrer mais ou menos com 75 a 77 anos, mas mesmo assim ele lutou até o fim, tá? Ele não foi morto por ninguém, não foi martirizado, mas ele morreu dessa morte mesmo, assim. Nem sofreu tanto, mas seu corpo estava muito debilitado, ficou muito debilitado por causa dessa prisão. Então ele vai para a Inglaterra e começa a pregar em Berwick. E ali ele não perdeu tempo, começou a atacar a missa católica romana como idolatria, porque tinha sido inventada pelo cérebro do homem e não ordenada por Deus. E em 1551 ele foi convidado a viver em Londres e a pregar perante o rei Eduardo VI, que era apenas um menino, onde a Inglaterra estava ali abraçando as ideias reformadas, né? Eduardo VI, ele sucedeu seu pai, Henrique VIII, que já tinha rompido com Roma. E aí, com Eduardo VI, algumas pessoas ficaram ao redor dele ali, né? Mas só para questão de autoridade, para ter benefícios. E depois, Eduardo ele morre muito cedo, acho que com 9 anos, e assume a sua irmã, né, a Maria Tudor, né? Esse é o arcebispo Cranmer e esse Eduardo VI. Em 1553, a católica romana Maria I, né, Maria Tudor, tornou-se rainha, Maria Sanguinária. O que Knox fez? Teve que fugir, porque ela começou uma caça aos protestantes. E muitos que então diziam ser reformados,
voltaram a abraçar o catolicismo de novo, porque não queriam ser mortos. Ou seja, era uma conversão ali apenas nominal, né? Então, com a Maria, eles voltaram e a defendê-lo. John Knox, ele tem um sermão que também foi traduzido, não sei se foi publicado ainda pela editora Covenanter, que ele prega um texto de Jeremias sobre juízos contra Londres. E ali também, os historiadores, após John Knox, vão dizer que ele também foi um profeta que, através de sermão, pregando a Escritura, ele aplicou esses juízos a Londres e à nação da Inglaterra, e passou um tempo, se cumpriu, porque houve a peste, né, a peste negra, ela atacou ali, morrendo mais de 18 mil pessoas, muita gente morreu, crianças, idosos, e eles diziam que isso era um sinal do juízo de Deus, pelo abandono da reforma protestante, né? Eu acredito que vai ser lançado em e-book ainda esse ano, né? Ou melhor, em 2025, tá? Ele foge para a Europa, né? Ele sai da Escócia, ele vai se tornar ministro em Frankfurt, na Alemanha, e depois em Genebra, na Suíça, onde ele vai ter contato com João Calvino, né? Onde ele já era ministro, e João Calvino ali o aconselha, ele passa alguns ensinamentos para ele. E depois disso, ele regressa à Escócia para se casar e pregar, e ficou surpreendido com a expansão dos ensinamentos dos reformadores. Mesmo ele longe, ele mantinha contato em cartas, orientando os seus compatriotas, os escoceses, a como proceder em algumas situações, porque ficou ali pessoas lutando pela reforma também, né, dando suas vidas, muita gente morrendo, guerras, brigas, né, motins. Era um período ali bem conturbado na Escócia nessa época. Então, em 1559, ele regressa, e o povo escocês, então, estava agora pronto para acabar com o catolicismo romano de uma vez por todas. Após a morte também de Walter Mill, também foi um reformador, mas Walter Mill ele não era nenhum teólogo, ele não era nenhum bispo, ele não era nada, ele era simplesmente um camponês que, lendo a Escritura, ele ouviu as ideias da reforma, lendo a Escritura, ele abandonou o catolicismo, tanto ele e sua família, começou a pregar ali para os camponeses, mas foi preso e foi queimado. Knox, ele começou a pregar por toda a Escócia, e através de suas pregações, Deus converteu muita gente. Depois, no outono, ele se torna ministro em St. Andrews, que passa para o controle reformado, protestante. Então, o catolicismo, perdendo St. Andrews, perdeu muito poder, né? E as pessoas de St. Andrews, né, alunos, muitas pessoas ali, tinham sido convencidas pela pregação de John Knox e tinham retirado todos os quadros e imagens da igreja. Teve há histórias que eles quebraram tudo, né, saíam quebrando tudo, qualquer imagem, deixando a igreja o mais simples possível, né, tirando todo o vestígio que eles entendiam ser de Roma. Em 1560, é o ano-chave, conhecido como o ano da primeira reforma escocesa, onde o parlamento ele aprovou leis que eliminavam a missa e o poder do Papa na Escócia. Lembrando aqui, o parlamento também é protestante, é presbiteriano. Aqui a gente já vê não só o poder civil, o Estado, mas, não só a igreja, mas o poder civil se convertendo, tá? Aqui, muito interessante a gente falar um pouco disso, que não cai. Depois, mais à frente, na segunda reforma, que eu vou estar trazendo para vocês, vai ser conhecido como o Establishment Principle, o princípio do estabelecimento. O que é isso? Cristo, ele é o rei, né, da nação e da igreja. A igreja não interfere no Estado, e o Estado não interfere na igreja, mas ambos estão debaixo de Cristo, que é o cabeça. Então, os magistrados ali, delegados, policiais, xerifes, senadores, tudo aquele poder estatal, também tinham que subscrever as confissões de fé, também tinham que ser confessionais. Então aqui a gente vê o Estado se torna cristão, é o que você vai ver nas primeiras confissões de fé, a confissão escocesa, você vai ver na confissão de fé de Westminster, a original, você vai ver o quê? Que o dever do magistrado é proteger a religião reformada. Não sei se os irmãos sabem, mas o Westminster, que o presbiterianismo brasileiro e americano subscreve, ele é uma confissão que nós chamamos de adulterada, foi adulterado em 1788.
1887 e acréscimos de 1903, tá? Então, muitos que dizem que são confessionais, é uma confessionalidade que não é a que foi estabelecida lá por Westminster. Posso falar aqui para vocês são batistas, mas se eu falar isso dentro da igreja presbiteriana, os caras vão me matar. Mas é a realidade, é a história. E lá no magistrado civil tem essa defesa. O dever do magistrado é proteger a verdadeira religião reformada. Muitos vão dizer que inclui também, não só os reformados, presbiterianos, independentes, congregacionais e batistas, e proteger a igreja contra as heresias, contra o arminianismo, contra o anabatismo, contra os quakers, contra o papado, contra tudo. Então, e já na americana, a Confissão de Fé americana, ela traz, com a influência da Revolução Francesa, a influência do Iluminismo, é a liberdade de religião. Então, qualquer igreja, ela pode existir e é dever do magistrado proteger, independente da igreja. E o mais interessante é nesse período que surge, sabe o quê? As pseudo-religiões cristãs. É nesse período que surge mormonismo, adventismo, testemunho de Jeová, e um monte de outras seitas. É nesse período. Mas dentro de um estado laico é permitido, porque a própria confissão de fé diz isso. Então é meio que contraditório as pessoas que dizem subscrever essa confissão. Ela dá essa liberdade, querer perseguir quem pensa diferente, não é? Então há uma contradição. Mas a ideia reformada é essa, é um governo cristão, é um país cristão. O que Calvino fez lá em Genebra. Genebra se tornou uma cidade cristã, reformada, confessional. Imagine no nosso país, os deputados sendo eleitos, mas antes lá eles jurarem que Cristo é o cabeça da igreja. Os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, de qualquer Supremo Tribunal, o que for, deveriam subscrever isso. E o que mais interessante, dentro dos livros de disciplina, que também vão surgir aqui, eu vou estar falando para vocês, dizia o seguinte: o ministro, ele era o pastor, ele pastoreava o magistrado, só que se o ministro caísse em heresia, ele tinha que ser primeiro condenado entre seus pares, pelo ensinamento de heresia, e depois ser condenado no poder civil. Ele poderia pagar uma alta multa, ser exilado ou até ser morto, dependendo da heresia. E o magistrado também. O magistrado que caísse em adultério, em roubo, deveria ser disciplinado pelo ministro. Então, um não interfere no outro, mas caminham juntos, debaixo do senhorio de Cristo, governando pela sua palavra. Então, 1560, surge a primeira confissão de fé, que é essa que você acha na internet, assim, traduzida, né? Primeira confissão de fé escocesa. Eu gravei aulas sobre isso aí, né? Eu distribuo essas aulas gratuitamente pelo YouTube, tá? Aí quem quiser, tiver interesse também de aprender, depois eu mando para o Guilherme já mandou para vocês, né? Porque não está público lá no canal, mas eu posso mandar para vocês. E aí o parlamento condena missa, tudo, transubstanciação, tudo que era de Roma. E essa confissão, ela também é conhecida como a confissão dos 6 Johns, que foram 6 teólogos, ministros, chamados Johns, que escreveram esses documentos importantes, né, que explicavam as crenças da igreja. E aí no verão, John Knox tornou-se ministro da principal cidade da Escócia, que é Edimburgo, e em dezembro houve a primeira Assembleia Geral, que se reuniu em Edimburgo. E a Confissão de Fé Escocesa, ela foi um importante documento que explicava aquilo que a Igreja Reformada acreditava. Ela foi redigida, então, por 6 John, né? John Knox, John Willock, John Winran, John Spotwood, John Hall e John Douglas, a pedido do parlamento. Eles fizeram em 4 dias. Continha 25 artigos sobre temas como Deus, criação, pecado, fé, boas obras, igreja, sacramentos, e foi profundamente influenciada por João Calvino. Foi aceita pelo parlamento em 1560 e utilizado como resumo das crenças da Igreja da Escócia durante mais de 80 anos, até a elaboração e aceitação da Confissão de Fé de Westminster de 1647. Mas ainda as igrejas na Escócia, as que são mais confessionais, elas subscrevem não só os padrões de Westminster, que tem muito mais documento, não é igual os presbiterianos hoje, só subscreve 3 e adulterado, são 10 documentos, mas 4 documentos feitos na Escócia nesse período. Então,
para você ser membro dessas igrejas, você tem que estudar muito. Para vocês terem uma ideia, a RPCNA, é lá nos Estados Unidos, é conhecido como os RPs, né, os Reformed Presbyterian, seriam herdeiros dos Covenanters. Para você se tornar membro lá, é 5 anos ali de catecúmenos. Eles não pegam qualquer um. Ser ministro ali é uns 10 anos estudando. Nós entramos em contato, que tinha um amigo que queria entrar lá, ele até ia entrar, mas é muito puxado. Primeiro que você tem que saber inglês. Ele queria se membrar da igreja, mas nem inglês sabia, mal sabe o português, aí não tinha como. Mas eles não pegam qualquer um. Você tem que subscrever também o Pacto Nacional, é uma exigência. Então, eles são bem firmes nisso aí. De 1567, irmãos, eu já vou terminar já. Eu acho que ainda tem, falei para o Guilherme que ia ser bem rápido essa parte, mas já está acabando. De 1567 até o seu assassinato, 3 anos mais tarde, a Escócia também foi governada por um regente chamado James Stuart, o conde de Murray. Ele era um filho bastardo do rei, irmão de Maria Stuart. Ele foi defensor da causa da reforma. Ele teve um exército que lutou com a rainha regente, a Maria de Guise, e também com a Maria Stuart. Então houve guerras, eles pegavam em armas. Os protestantes contra os exércitos da rainha. E os protestantes venceram. A rainha ficou encurralada, somente dentro do seu castelo. Foi proibido a missa na Escócia, mas somente dentro do seu castelo, o que John Knox achava um absurdo. John Knox falou que tinha que ser eliminado tudo, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele teve vários debates com a rainha, ele arrancou lágrimas dela, porque ela ficava sem resposta a John Knox. E o segundo parlamento também da reforma vai aprovar mais leis em favor da própria reforma protestante. Então, a partir de 1560, o culto é totalmente simplificado. A evangelização, a assistência aos pobres e a educação vão se tornar gratuitos. Nesse período, o nível de analfabetismo na Escócia cai, porque eles passam a educar as crianças gratuitamente e os adultos, porque eles tinham que ser educados para quê? Para agora lerem a palavra de Deus, né? E em vez das formas exteriores do catolicismo romano, o culto público baseava-se agora na leitura, né, da Escritura, a pregação expositiva e o canto da palavra de Deus, né, o canto dos salmos, e sem instrumentos musicais. Depois eu explico isso aí mais à frente. John Knox também ele continua a pregar durante o resto de sua vida. Ele morre em 1572. Quando ele foi sepultado, foi dito que lá no seu túmulo, aqui jaz um homem que na sua vida nunca temeu a face do homem, nunca temeu a face de homem algum. E a gente aplicar aqui, John Knox, ele viu como era importante para a igreja fazer o que a Bíblia dizia, e não apenas o que eles achavam que era correto. Então ele não tinha medo de enfrentar quem quer que fosse, até mesmo reis e rainhas, por aquilo que ele sabia que estava certo. E a sua pregação foi usada por Deus para transformar toda a Escócia. Amém? Guilherme, eu vou parar aqui. Depois a gente... Alguma pergunta, irmãos? Até aqui? Pode, encerra? Dá uma... Tá. Alguém tem alguma pergunta? A igreja anglicana, ela já existia, né? Ela já existia. Na verdade, era uma igreja católica romana, começa ali do século V em diante, e com Henrique VIII é que se torna a igreja anglicana. Ele rompe com o Papa. Ele, por alguns documentos, o ato de uniformidade, ele se torna o líder da igreja. Só que a igreja anglicana nesse período era o quê? Seria, eu até brinco, é um meio Palmeiras-Corinthians. Tem como ser Palmeiras-Corinthians? Não tem. Era uma igreja que mantinha uma liturgia católica romana com uma teologia calvinista, reformada. Então é assim até hoje, né? Você vê, usam vestes, imagens, então tem tudo isso. Depois com alguns arcebispos, né, Cranmer e outros, que elas vão se tornar mais reformadas e aí se desligam dela. Mas até hoje a igreja anglicana ela é governada pelo rei. O chefe da igreja é o príncipe Charles, é ele. Boa noite. A minha pergunta tem mais a ver com história. Sim. O senhor afirmou que uma das influências para essa mudança aí, essa adulteração,
né, da Constituição de Westminster foi por causa da influência da Revolução Francesa. Mas não tem também uma influência por causa dos primeiros batistas? Porque um dos pensamentos que causou até a morte de um dos primeiros batistas era justamente a liberdade de consciência. Sim. Né? Ele ia argumentar com que o rei da Inglaterra ele não tinha como governar a mente dos homens, ele não tinha como impor uma maneira de cultuar para os homens. Será que não tem mais uma influência por causa dos batistas que já estavam junto com os presbiterianos na América? Então, essa é a minha dúvida. Essa questão da liberdade de consciência, os presbiterianos eles também acreditam, né? Por quê? Porque tem uma ideia papista. Vou usar o nome papista, para você lembrar do que fala católico romano. É uma ideia que vem lá de Tomás de Aquino, que é a base de toda a teologia romana, da fé, a fé implícita, ou seja, você deve crer porque a igreja crê assim, sem questionamento. Isso aí está lá na Suma Teológica. Você lê as Institutas, Calvino rebate essa ideia. Né? É uma fé da igreja, você não pode questionar. Então, os reformadores, eles vão bater nisso, porque a autoridade, se você olhar nas confissões de fé, tanto Westminster e Batista, a autoridade máxima não é a igreja vem depois, é a palavra de Deus. Não é os concílios, como os papistas diziam, não é os magistérios, e sim a palavra de Deus. Aí surge aquela ideia de livre acesso à escritura, mas não pode ter uma livre interpretação, surgem as confissões de fé. Beleza, aí os presbiterianos e batistas, eles concordam. Quando eles vêm para os Estados Unidos, a maioria que vem, que vai dar base para a nação americana, são os presbiterianos. Né? Vem batistas, vem metodistas, vem os independentes, congregacionais, vem até Quakers. As pessoas hoje, por falta de conhecimento, os Quakers, são hereges, beleza, são hereges mesmo, mas eles faziam parte também do movimento puritano, eles eram contra aquelas instituições do governo do rei na vida das pessoas, porque o que eu falei, respondi o irmão ali, o que Henrique VIII ele faz? Ele rompe com Roma, mas quem domina é ele, passa tudo pelo rei, tanto o episcopalismo é isso, tanto que o debate, os presbiterianos vão dizer o seguinte, o governo está no povo. Os batistas também, vocês fazem assembleia, não está no pastor, não é uma foto do pastor aqui, ele que manda, não, é diferente. Então a ideia reformada é o povo que escolhe os seus ministros. Então o povo tem essa liberdade. O que eu falei do magistrado, essa influência que vai ter, por ter mais presbiterianos, vem uma imigração muito grande os escoceses, eles fogem para a Irlanda, né, no período de perseguição, se misturam com os irlandeses e formam ali os irlandeses e escoceses, com essas ideias pactuantes. Vêm para os Estados Unidos e lutam na frente da batalha com os colonos pela independência. Por quê? Porque mais que as colônias tinham essa liberdade de ter, das igrejas batistas, ainda tinha o controle do rei, não é? Era meio que você obrigado a ir para a igreja, ser anglicano, e eles lutaram, eles diziam que não, todos os reformados. Então, por ser a maioria presbiteriano, se você perceber lá, a própria Constituição, muitos vão dizer que tem uma influência da maçonaria, mas ela tem uma influência também em Westminster. Os primeiros, acho que é um documento chamado Brandemburgo, ele é totalmente tirado de Westminster. Foram os presbiterianos. Só que já naquele período também surge que essas ideias revolucionárias, né? Com a Revolução Francesa, o Iluminismo ensinava isso aí também, essa ideia de liberdade de consciência, você é livre para pensar, sem controle de igreja, sem controle dos outros, até hoje em dia tem isso, então vai influenciar, e eles dizem, né, que vão adaptar, por quê? Porque havia outras religiões, porque em 1776 é a data da independência americana, em 1788 eles fazem uma assembleia e fazem essas mudanças, só que os covenanters, os herdeiros, eles rompem, eles montam um outro presbitério, eles não se alinham com esse presbiteriano que vai ser a PCUSA, que é uma igreja hoje totalmente liberal, né? Ela surge lá naquele início, lá no século XVIII. Então, assim, não é a influência dos batistas, não é mais influência do iluminismo, que é uma outra coisa muito interessante. Dentro das minhas pesquisas, o que eu percebi? O iluminismo, na França, e também, mas na França, ele é totalmente ateu, né? Vai surgir nomes como Diderot, Rousseau, né? E muitos outros.
vai para a Inglaterra, surgem outros nomes também, só que na Escócia é mais perigoso ainda. O iluminismo se torna cristão, os ministros abraçam um cristianismo racionalista, né? Eles se tornam bem racionalistas e colocam a revelação bíblica submissa à mente, à razão, e daí às filosofias. E aí a gente vê a queda da igreja da Escócia, né? A igreja, ela se torna estatal, ela vai caindo, que é o que a gente vê hoje, né? A igreja hoje faz casamento gay, um monte de coisa, ecumênica, com papismo e tudo, né? Nos Estados Unidos, essas ideias de liberdade, e até mesmo ideias, isso eu conversei até com um amigo que estudou Direito, acho que o Vitor conhece o Vitor Ávila, lá do Face, ele me mandou um documento que ele estudou na faculdade, influências em John Locke, até ele teve contato com arminianos na Holanda, sabia disso? Com essa ideia de liberdade humana, que o homem é livre para pensar, só que levando até consequências, o homem é livre até mesmo para escolher sua salvação. Então, essas influências vão ter do iluminismo, arminianismo, nos Estados Unidos, né? Então, aí outras igrejas também vão abraçar essa mesma ideia. Eu acredito que na Confissão Batista também tem essa liberdade, né, sobre o magistrado civil, de liberdade de consciência. Por quê? Aí eu tenho que fazer uma defesa. Muitos batistas eram perseguidos também por eles, né? Du, só uma pergunta também. Parece que, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a reforma na Escócia, ela trilha um caminho quase que diferente da reforma do resto da Europa. As figuras de Lutero, né, que a gente tem na Alemanha, de Calvino, de Zwingli, enfim, parece que o caminho da Escócia é um caminho bem particular ali. Sim. E ele está um pouco assim, pelo menos na história que você passou, a gente não vê tanta influência assim de Lutero, Calvino, embora tiveram, mas eu estou errado ou não? Não, está correto. E excelente observação. Na Inglaterra, a reforma ela começa com Henrique VIII, mas uma questão política, porque ele não queria prestar conta ao Papa. É uma questão política porque a Inglaterra pagava altos tributos para Roma, e Roma apoiava a França, que era inimiga declarada da Inglaterra. E isso foi um dos motivos de Henrique VIII romper. Não é só a questão do seu casamento, ele era um adúltero mesmo, né? Ele usou de pretexto, mas foi uma questão mais política. Então, rompendo com Roma, ele não paga mais tributos e deixa de fornecer apoio para o seu inimigo, que é a França, né? Já na Escócia, a reforma ela é mais religiosa e espiritual, por quê? Desde a história ali do cristianismo escocês, mais ou menos no século II e III, já surgem os primeiros cristãos. Roma diz que foi ela que levou o cristianismo lá, no século V, por um bispo chamado o Agostinho de Canterbury, mas isso é mentira, porque quando ele chega lá na Inglaterra, os pequenos reinos lá, de Essex, Nortúmbria, eles já eram cristãos, e já havia a Escócia, já tinha sido cristianizada entre o século II e o século III. No século VI e VIII, mais ou menos, surgem duas figuras, tanto no povo que tem a mesma descendência, gaélico, né, os irlandeses e escoceses, que na Irlanda, um escocês na Irlanda, que é conhecido como o St. Patrick, o São Patrício, que é o apóstolo da Irlanda lá hoje, e Columba na Escócia, que era irlandês. E eles viviam mais como reformados do que como católicos romanos, né? Então, eles tinham ali documentos, eles pregavam ali as escrituras, o livre acesso à escritura. O próprio Columba, ele traduziu também a Bíblia para a língua gaelic, né, gaélico, mas se perdeu esses documentos, só tem alguns retalhos, então a tradução é bem antes, século VIII, mais ou menos, e numa ilha chamada Iowa, ele fundou um monastério que já mantinha um governo presbiteriano ali, né, da liderança eleita pelo povo, e cuidava ali, como se fosse um presbitério. Então o cristianismo tinha isso. Se você ver, tem um filme muito interessante na Netflix, que chama O Último Rei. Quem já viu? Procura lá. Ele vai datar mais ou menos no século XIII. O Robert Bruce, que é um rei, que ele perde uma batalha, a Inglaterra toma a Escócia, mas só que ele luta matam todos os seus irmãos, ele é considerado um herói nacional. Aí você vai ver que o Robert Bruce ele perde apoio à igreja. Era ali o catolicismo, você vai ver ali, e fontes históricas também vão tratar, que a igreja da Escócia sempre quis ser independente de Roma, porque
porque Roma que governava. Então eles já tinham essa ideia, essa espiritualidade evangélica, por assim dizer. Então a reforma, ao meu ver, dentro daquilo que eu tenho pesquisado aí já há alguns anos, ela não foi algo novo. Já havia ali uma semente, né, que veio ali para um carvãozinho ali fora da brasa, apagando, já tinha essa ideia de liberdade religiosa, de um culto segundo as Escrituras, sem governos humanos, somente a Escritura, Cristo, e com a reforma vem, acende de novo e vai espalhando para todo lado, né? Então tem essa diferença sim. Obrigado. Vamos tomar café, 15 Vamos. minutos de intervalo, agora é 8h10, então 8h25 a gente Vamos ver volta. se dá para fazer a segunda, né? Vamos, a gente vai até Vai. um pouquinho mais. Dá para ver que parou em que slide aí? Dá para ver o número? Quanto? Tá. Não dá.